A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Andar na contramão é um grande risco de acidente. Andar na contramão da vontade de Deus é ser um provocador de tempestades. Deus não desiste de você quando você tenta fugir dele. Deus manda a tempestade atrás de você. Você não pode esconder-se daquele que é onipresente. Então, importa perceber que Deus não abre mão da sua vida. Esta verdade pode ser conferida observando a vida do profeta Jonas. E eu quero convidar você para assistir o programa de hoje, juntamente com a sua família, quem sabe com seus amigos, porque Deus tem uma mensagem soleníssima e absolutamente relevante, atual para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do reverendo Eudes Coelho, pastor jubilado da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre exemplo, e o senhor tem sido um exemplo no seio da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo aqui no Verdade e Vida, reverendo Eudes. Obrigado, Daniel. Obrigado. Espero que suas palavras correspondam à realidade. Por que a Igreja precisa de exemplos nos dias atuais, reverendo Eudes? Bem, a Igreja sempre precisou de exemplos, mas nos dias atuais muito mais, porque estamos perdendo referenciais de vida, referenciais de comportamento. E mais do que nunca a Igreja está vivendo uma sociedade materializada, onde todas as coisas são relativizadas, não há mais absoluto, nem Deus é absoluto, misericórdia de Deus, o poder de Deus. Então, a Igreja, nos dias que nós vivemos, mais do que nunca, repito, ela precisa de modelos, de referenciais. O ministro, eu acho que precisa ser um referencial ainda maior. E quais as qualidades básicas para um ministro? Eu faço essa pergunta porque, recentemente, antes e depois do nosso programa, apareceu uma propaganda de um seminário onde aquele que fazia, para mim aquilo era um comercial, falava acerca de que um ministro se formava por correspondência em 90 dias e que aquele ministro ia fazer a igreja dele crescer de 50 para 500 membros. Quais as características básicas de um ministro da Palavra de Deus, de um pastor verdadeiro? Bom, primeiro não é dessa escola, não é. Posso falar dos ministros presbiterianos que só ingressam no seminário, via de regra, depois de 18 anos de idade, com o segundo ciclo completo, segundo grau completo. Se submetem a um vestibular, hoje unificado, no Brasil inteiro, e levam 4 anos, se for o curso diurno, ou 5 anos, se for o curso noturno, para então receber o título de bacharel em teologia. Não significa que é pastor, porque quem faz o pastor, na realidade, é Deus no campo, na seara. Mas ele sai com um instrumental básico para manusear a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e transmitir para a coletividade aquilo que ele adquiriu. Então, isso leva, pelo menos aí, no meu cálculo, 5, 10, uns 14 anos para você ter uma pessoa preparada para o ministério. Por que um bom exemplo vale mais do que até mesmo do que uma pregação, do que um ensino? É a mesma forma que uma imagem, uma fotografia vale mais do que 1000 palavras. Via de regra, nós copiamos desde a infância aquilo que vemos e não aquilo que ouvimos. Então, o exemplo pessoal, ele contagia muito melhor e mais forte do que o simples blá, blá, blá. Por exemplo, eu posso subir ao púlpito e ficar falando durante 1 hora, mas ao descer do púlpito, a minha vida não corresponde ao meu blá, blá, blá.
há uma discrepância infeliz entre alguns pregadores, não posso mencionar ninguém, mas generalizando também, entre aquilo que ele fala e aquilo que ele vive. Então, eu posso falar de família no púlpito, como uma família deve ser criada, conduzida, os filhos orientados, mas como é que eu conduzo a minha família, a minha casa? No meu caso, por exemplo, eu tenho 5 filhos. Pela graça de Deus, criei os 5 filhos, todos estão formados, todos estão casados, hoje estou acompanhando o crescimento de 12 netos e, graças a Deus, todos na igreja, espontaneamente, porque creem no Jesus que eu creio. Amam e esperam o Jesus que eu amo e espero. E por que a nossa atitude, os amigos telespectadores estão querendo saber, por que a nossa atitude tem que ser a mesma atitude de Cristo? É o modelo principal, né? O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o nosso modelo principal é a pessoa santa, sagrada do Senhor Jesus Cristo. É um esforço que nós vamos fazer, porque ser igual a Jesus não é fácil. Ser puro, ser perfeito. Mas na nossa fragilidade, na nossa limitação humana, nós temos que nos aproximarmos mais e mais de Cristo. Pisar onde Ele pisou. Falar como Ele falou. Viver como Ele viveu. Viver em santidade de vida. Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida. E gostaria de encerrar a nossa entrevista, antes de ouvirmos essa mensagem musical, que o senhor desse uma mensagem aos nossos amigos telespectadores que agora nos ouvem. Com prazer. A pessoa que eu respeitei durante muitos anos era um engenheiro, arquiteto e também pastor, chamado Diniz Prado de Azambuja Neto. Hoje está na glória com o Senhor. Mas ele tinha uma frase que era um trocadilho abençoado e abençoador. Ele dizia, a tua vida com Cristo é uma vitória constante, não obstante as aparentes derrotas. Mas a tua vida sem Cristo é uma derrota constante, não obstante as aparentes vitórias. Escolha. Muito obrigado, reverendo. Ouçamos essa música. E logo após a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Quando eu não conseguia orar ao Senhor, de tanta aflição, tanta dor, alguém mostrou que se importou ao orar por mim. Alguém levou aos pés do trono meu nome em oração, dizendo que eu não conseguia em meio à tribulação. Alguém me fez ver a misericórdia e a graça do Pai junto a mim. Foi pelo sangue de Jesus Cristo que alguém orou por mim. Quando toda a esperança em mim se acabou, pensando não ter solução, alguém me amou, me consolou ao orar por mim. Alguém levou aos pés do trono
fez ver a misericórdia e a graça do Pai junto a mim. Foi pelo sangue de Jesus Cristo que alguém orou por mim. Ninguém pode lutar contra Deus e prevalecer. Ninguém pode andar na contramão sem provocar acidentes. A vida do profeta Jonas ilustra este fato. Jonas foi um profeta chamado por Deus para ir à cidade de Nínive, capital da Síria, para clamar contra ela, porque a malícia da cidade havia subido até a presença de Deus. Mas diz a Bíblia que o profeta Jonas dispôs-se, mas para fugir da presença do Senhor. E ele desce à cidade de Jope, às margens do mar Mediterrâneo, nas fraldas do Monte Carmelo, e em vez de ir para Nínive, para a região leste, onde Deus o enviara, ele comprou uma passagem e embarcou para Tarsis, para o oeste, direção oposta à direção e à vontade apontada por Deus. O que aconteceu com o profeta na estrada da fuga? O que aconteceu ao profeta na estrada da desobediência, na contramão da vontade de Deus? Diz a Bíblia que ele embarcou, que ele foi para o porão do navio, que ele se alienou num sono profundo, pensando com isso estar tapando os ouvidos da consciência à própria voz de Deus. Mas, quando um servo de Deus pega a estrada da fuga, pega a estrada da desobediência, pensando com isso fugir de Deus, ele está cometendo um grande equívoco. Porque a Bíblia diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Por que Jonas foi para Tarsis? Tarsis era o último lugar conhecido do mundo daquela época. Ficava no sul da Espanha. Em outras palavras, ele estaria fugindo para o fim do mundo. Ele queria se ausentar o máximo da presença de Deus. Segundo lugar, por que ele foi para Tarsis? Porque no profeta Isaías está escrito que Tarsis era um local onde não havia a palavra de Deus. Jonas não queria escutar a voz de Deus. Ele não queria ser incomodado pela palavra de Deus. Portanto, ele quer ir para o lugar mais longe, onde ele não pudesse ser alcançado pela voz de Deus. Só que Jonas não contou com o fato que Deus está em todo lugar e que é impossível fugir de Deus impunemente. Então, o que aconteceu? Deus mandou uma tempestade atrás de Jonas. Aquele que deveria ser uma bênção transformou-se num problema. Aquele que deveria levar uma mensagem de vida estava sendo instrumento de uma situação de morte. Aquele que deveria abençoar as pessoas estava provocando um grande prejuízo e desastre para as outras pessoas. Porque aquela embarcação foi assolada por um vendaval, uma tempestade terrível empolou o mar Mediterrâneo, os ventos sibilavam, as ondas encrespavam, e o mar se agigantou e vociferou contra aquele barco, que era sacudido para todos os cantos e lados. E os marinheiros e tripulantes, desesperados, buscavam a resposta, sabendo que o mar não estava assim, sem uma causa maior, até que descobrem Jonas dormindo no porão do navio. Eles acordam Jonas, dizem: o que você faz agarrado neste sono? E invoca o teu Deus, quem sabe ele nos livrará dessa tempestade.
E diz a Bíblia que eles lançam sortes para ver o culpado daquela grande tempestade, e a sorte cai em Jonas. De certa forma, eles lançam sortes e o azar é de Jonas. E Jonas então reconhece e tem que admitir que ele era o provocador daquela tempestade. Quando você tenta fugir de Deus, você é um provocador de tempestades. Quando você anda na contramão da vontade de Deus, Deus manda a tempestade atrás de você. Você não pode esconder-se de Deus, você não pode fugir impunemente de Deus. Deus mandará o vento, o mar e todas as providências da sua mão soberana atrás de você, porque você não pode fugir para sempre da presença de Deus. Note você que um homem na estrada da fuga é um homem que sempre está caindo e descendo na vida. A Bíblia diz que Jonas morava numa cidadezinha próxima de Nazaré, a uns 7 quilômetros de Nazaré, nos altos montes da Galileia. Ele desceu de lá para a cidade litorânea de Jope. Depois ele desceu para o navio. Depois ele desceu para o porão do navio. E mais tarde ele foi jogado nas entranhas do mar. E depois ele foi tragado por um grande peixe. Ele está sempre descendo, sempre caindo, sempre de abismo em abismo, até chegar no fundo do poço. Eu quero dizer para você que esta é a estrada de alguém que desobedece a Deus. Este é o caminho de queda em queda, de deslize em deslize, de fracasso em fracasso, de todos aqueles que pegam a estrada da desobediência e a estrada da fuga. Pois bem, Jonas é um homem incoerente, porque ele, quando apanhado e flagrado no ato da sua desobediência, a sorte cai nele e ele tem que admitir. E então os marinheiros lhe perguntam: quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? Qual é a sua terra? Qual é a sua ocupação? E ele omite algumas respostas, mas diz: eu temo o Deus que criou o mar, a terra e tudo que existe. Note você que ele é inconsistente e incoerente nesta afirmação de fé. Ele é ortodoxo, ele crê de maneira certa, mas ele age de maneira errada. Ele diz que teme a Deus, o Deus soberano que fez o mar e a terra, mas ele desobedece a esse Deus. Ele está na contramão da vontade desse Deus. Ele é um homem em crise, ele é uma guerra ambulante, ele é um homem contraditório, ele é um homem paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele diz que teme a Deus, ele afronta Deus. Ao mesmo tempo que ele diz que obedece, ou melhor, que ele teme a Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele desafia a vontade desse Deus. Quem sabe você está fazendo a mesma coisa? Quem sabe você foi criado no Evangelho? Quem sabe você é filho de pais crentes? Quem sabe você também está na contramão da vontade de Deus? Você se afastou de Deus, você se afastou da igreja. Quem sabe a sua vida está experimentando tempestades por todos os lados. Você está caindo e caindo e caindo. Quem sabe você se tornou prisioneiro de um vício. Quem sabe você está sendo envolvido pelo cipoal deste mundo. Ou quem sabe você esteja até seduzido pelo glamour do mundo, pelos brilhos do mundo. E você está caindo. É tempo de você parar e refletir, porque talvez você mantenha a sua convicção doutrinária. Você sabe que Deus é verdadeiro, que Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas, mas você ainda resiste à vontade de Deus. Você está no caminho da desobediência, na contramão da vontade de Deus. Este é um caminho de desastre, este é um caminho de prejuízo, este é um caminho de fracasso. Diz a Bíblia que Jonas foi jogado no mar. Ele está pronto a morrer, mas não está pronto a obedecer. Jonas não se quebranta, Jonas não se humilha, Jonas não ora, Jonas não pede perdão para Deus. Ele está pronto a ser um mártir, ele está pronto a morrer, mas ele não está pronto a obedecer. Por quê? Por que tamanha resistência? Por que este homem não quer fazer a vontade de Deus? Ele é um profeta e não quer pregar a palavra de Deus. Ele não quer fazer isso, porque Nínive era a capital da Assíria. E a Síria era um grande império
que no futuro, ele sabia, poderia levar o povo de Israel para o cativeiro. Ele está pensando como um homem lógico, como um homem pragmático. Ele está pensando assim, se eu for a Nínive e pregar na cidade de Nínive, e Deus tiver misericórdia de Nínive e perdoar aquela cidade, eu estarei numa missão suicida. Ele ama mais o seu povo do que a Deus. Ele ama mais a sua pele do que a Deus. Ele está pronto a desobedecer a Deus para poupar o seu povo. Mas quando ele é tragado por um peixe, nas entranhas do grande abismo, ele se humilha, ele ora, ele pede clemência, ele se lembra do templo, da comunhão com Deus, da adoração a Deus, e ele começa então a reconhecer que o Deus de quem ele fugia é o Deus da salvação, e ele roga por misericórdia, e Deus o atende, o perdoa, e o restaura, e o devolve à sua missão. Aquele peixe vai devolvê-lo à terra, e Jonas tem que voltar, ou melhor, tem que ir à cidade de Nínive. E ele chega em Nínive, com o coração fechado ainda, para pregar uma mensagem de juízo. Era uma cidade de 3 dias para percorrer. Os estudiosos dizem que havia 120 mil crianças. Uma cidade que devia ter uma população de 600 mil pessoas. E ele percorre um dia só e prega um sermão de apenas 5 palavras. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. 5 palavras no hebraico. E o que aconteceu? O que ele não esperava. A cidade inteira se converte. Do rei às crianças. Todos se humilham, todos se prostram, todos jejuam, todos clamam, todos pedem misericórdia para Deus. E Deus, compassivo e misericordioso, perdoa os ninivitas e salva os ninivitas. Aí diz a Bíblia que Jonas fica irado. Aliás, Jonas é o único homem que fica irado, não com a ira de Deus, mas com a bondade de Deus. Jonas é o único pregador que fica irado porque ele tem sucesso. Jonas é o maior fenômeno da pregação, porque nenhum pregador em toda a história da igreja, em toda a história bíblica, jamais alcançou tal sucesso como Jonas. Todos os seus ouvintes se convertem, mesmo quando o pregador não quer a conversão dos seus ouvintes. Ele se aborrece com Deus porque Deus é bom. Ele fica irado com Deus porque Deus é misericordioso. Ele diz, Deus, foi por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso. A minha resistência não é a tua justiça, nem a tua ira. A minha resistência era a tua misericórdia. Porque eu sabia que se esse povo se humilhasse, o Senhor iria restaurá-lo, salvá-lo e perdoá-lo. E diz a Bíblia que Jonas fica tão irado que ele pede para si a morte. Ele quer morrer porque os ninivitas querem viver. Ele quer morrer porque os ninivitas se converteram ao Senhor Deus. Então Deus pergunta para ele, é razoável esta tua ira, Jonas? Jonas não responde. Jonas foge da cidade, sobe para um lugar elevado, espera os 40 dias, quem sabe pensando que Deus iria mudar de ideia. Foi nesse tempo que Deus fez crescer sobre ele uma ramada. Deus fez crescer sobre ele uma planta que lançou sombras, porque ele estava debaixo de um sol causticante, de um sol inclemente, quase que desfalecendo. E diz a Bíblia que Jonas se alegra com a ramada. Mas no dia seguinte Deus mandou um verme que cortou a planta e Jonas fica irado com Deus. Diz, Deus, eu quero morrer. E Deus diz, é razoável esta ira sua, Jonas. Ele diz, é razoável até a morte. E Deus diz, Jonas, você está preocupado com a planta que você não plantou, que você não cuidou. E não estaria eu, Jonas, tendo compaixão de uma cidade grande que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? A Bíblia diz que Deus faz essa pergunta e Jonas não responde. Sabe por quê? Porque é você quem tem que dar esta resposta.
É você quem tem que responder o desafio de Deus para a sua vida. Jonas, eu não sei se ele se arrependeu, se ele se humilhou, se ele se voltou para Deus, se ele entrou na estrada da obediência, mas você precisa dar essa resposta. Se você está na estrada da fuga e da desobediência, é tempo de você voltar-se para Deus e pôr os seus pés na estrada da obediência e da bênção do Deus eterno. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você, para que você se volte para Deus, para que você ande com Deus, para que você se humilhe na presença de Deus, para que você possa fazer toda a vontade de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar em seu favor. Deus bendito, eu quero orar por todos aqueles que nos assistem neste momento, neste vasto país. Tu que conheces o coração e a vida, ó Deus, toca neste coração agora em nome de Jesus, para que se existe alguém na estrada da fuga, na estrada da desobediência, na contramão da tua vontade, agora mesmo possa se humilhar, se arrepender e se voltar para os braços de Jesus e começar uma nova caminhada na tua presença. Que seja assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105. Fale com um dos nossos atendentes ou deixe um recado e entraremos em contato com você. Ou nos envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Ligue agora 0800 119 105. Ao ligar comprando ou não, você receberá gratuitamente um Cada Dia, com meditações de coragem e fé para ajudar no seu crescimento espiritual. Este DVD com as mensagens do Reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos, Até quando devemos perdoar, e um clamor por avivamento, custa apenas R$ 30. Por R$ 35, você leva o DVD mais o CD Cânticos Congregacionais. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção do Verdade e Vida. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Se você está na contramão da vontade de Deus, é provável que Deus mesmo falou hoje ao seu coração. É hora de ouvir a voz de Deus, fazer meia volta e retornar aos seus braços. Deus em Cristo Jesus perdoa seus pecados e dá a você a chance de começar tudo de novo. Agradecemos a sua audiência ao programa Verdade e Vida. Divulgue o programa aos seus amigos, parentes e vizinhos. Estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. O programa Verdade e Vida é mantido pelos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil e pelos amigos telespectadores que nos honram com a sua audiência. Para localizar uma igreja presbiteriana mais próxima da sua residência para participar do culto Escola Dominical, você pode visitar o site www.ipb.org.br www.ipb.org.br ou ligue agora mesmo para 0800 119 105 e veja a igreja mais próxima da sua residência e participe do culto neste domingo. Continue ligado e lhe daremos informações como você pode adquirir o programa de hoje ou vídeos de programa passado. Até o próximo programa. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você
procura algo que lhe agrade para ouvir no rádio. Agora você pode ouvir músicas selecionadas, comentários e notícias da IPB no seu computador via internet 24 horas por dia. Digite www.ipb.org.br/rádio e fique ligado na IPB, a rádio que faltava na sua vida. Experimente www.ipb.org.br/rádio.